Hello, Balzackers! Hello! Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Balzacs Podcast nessa quarta temporada que tá linda, Tá né, gostosa, né? Tá linda, gostosa, cheia de conteúdo que agrega na nossa vida. Hoje teremos mais uma convidada incrível. Fiquem aí. Fiquem aí, não deixem de acompanhar a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify. E detalhe, Spotify a gente tá com vídeo também, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de escutar, mas tem outras que preferem assistir. Então é só deixar ali aberto que vocês vão conseguir ver essas beldades batendo aquele papo sem poda e sem pudor que tá só Sempre. começando. Você passou bem a semana? Passei, amiga, e você? Passei. Vocês passaram bem a semana? Ótimo. Então se preparem para hoje, para este episódio, porque dessa vez recebemos ela, que é advogada atuante, mas está sempre garimpando achados por aí. Falou em 25 de março, minha gente, ela domina o pedaço como ninguém. Inclusive Balzackers que amam economizar, Eu? né? Nós, e fazer boas compras, fiquem aqui, tá? Quem avisa amigo é. Vamos ouvir histórias, descobrir curiosidades sobre o trabalho da influenciadora. Influenciadora é bom. Ótimo, é quase uma doula. Influenciadora. Acabei de acordar, gente, me perdoe. E falar muito sobre blogueiragem, daquele jeitinho que vocês já conhecem, sem poda e sem pudor. Conosco hoje, Nath Curi. Seja bem-vinda, maravilhosa. Bem-vinda, Balzackers. Muito obrigada pelo convite, as meninas aqui. É uma honra fazer parte. Que cenário lindo que vocês estão agora nessa temporada. Tá orgulhosa, assim, namorando. Eu nossa, achei, assim, estiloso, achei chique, entendeu? Vir aqui participar. Então, obrigada pelo convite. E hoje Vindo vou de falar você, tudo. então. Vou hablar hoje. Quero... Gente, queremos, porque Pois abre. eu já sigo Nath há um tempão. Aliás, quem ainda não segue, comece. Porque, meu Deus, quanta dica maravilhosa essa mulher obrigada, tem. obrigada. Na casa, sim, é cheia de achadinhos que vieram de você. Ai, obrigada. Também acompanho a Luna, agora conhecendo a Kali aqui pessoalmente, né? Um prazer. E a gente sempre bate um papo muito bom, uma troca sobre criação de conteúdo, técnicas, dicas. Então hoje vamos colocar tudo na mesa. Vamos, gente. Ô, Bora. Nath, vamos lá, vamos entender essa mulher, porque você é advogada, é formada e atuante, inclusive, como Sou. a Ká falou na abertura, mas é super bombada, tanto no Instagram quanto no TikTok. Seus vídeos têm milhões de visualizações, a gente vê que as pessoas realmente engajam, estão ali perguntando, querendo. As marcas apostam muito em você também, porque você está sempre ali com lojas e marcas incríveis. Como começou tudo isso? Porque tem muitas Balzackers, eu tenho certeza, que querem começar a atuar na internet. Seja lá qual for o segmento, esse que é o legal, né? A Com internet certeza. é democrática, mas como você começou para inspirar a nossa turma? Eu vou contar a história, então, um pouco do início. Então, vou falar, vai. Bom, desde de nova, assim, adolescente, eu não... Pode parecer até, mas eu não tive uma infância tão, assim, abastada, vamos dizer. Então, tivemos períodos em casa de mais dificuldade e tudo. E eu sempre gostei muito de garimpar, porque não tinha como, né? Eu ter acesso a marcas caras, a shopping. Então, minha mãe sempre me levou muito a José Paulino, ao Brás menos, mas mais José Paulino, 25. Então, eu tava sempre bem vestida. Minhas amigas sempre queriam saber de onde eram as coisas, tudo. Mas, assim... eram achados mesmo. Aí eu entrei na faculdade de Direito, fiz Mackenzie. E nesse esquema também, né? Fazia meus achadinhos em shopping, em C&A, comprava minhas roupas de estágio. Comecei a estagiar logo no primeiro ano, então eu trabalhava em grandes escritórios, depois fui trabalhar em órgãos públicos. E no final da faculdade eu via, a gente tinha a minha referência. Bom, as Balzacs vão ter essas referências, né? Tô falando da Tássia Naves, da Lala Rude. Só que eu olhava e falava assim, gente, não, eu não tenho nem como. Assim, a menina tava usando uma roupa a cada dia e eu tava, assim, com a mesma saia preta que eu usava. Só tinha uma saia, entendeu? Então, assim, tá difícil. Só que eu queria dar dicas, né, de coisas acessíveis. E bem no início, lá, 2013... a internet, eu não sei se vocês sentiam isso, né? Era só assim, eram só aquelas influenciadoras bem ricas, né? Que mostravam aquele lifestyle, tudo. E eu tinha vontade de fazer, mas eu ia falar o quê? Eu vou mostrar o quê? Eu pegando ônibus aqui, eu...
A vida Vida real, real, o real life é da hora life. também. Aí as eu pessoas ficava... se identificam. Mas eu não tinha essa ideia, né? Então, assim, eu ficava na minha, mas eu tinha muita vontade de falar assim, eu acho que dá pra ser acessível, as pessoas não querem só ver isso, apesar de ser o belo, o esteticamente bonito, mas eu acho que as pessoas também querem ver coisas da realidade delas. E esse sonho ficou adormecido porque eu comecei a estudar para concursos públicos, eu queria carreiras públicas, foram 7 anos estudando e eu não tinha perfil de Instagram nem nada. E eu advogava e tirei minha OAB já no último ano de formar, antes de me formar. Tirei minha OAB e comecei a advogar de forma autônoma para bancar meus estudos e tudo. E sempre com aquela vontade e tudo mais. Aí teve uma época assim que eu tinha tido altos e baixos, estudos para concursos são altos e baixos, né? E aí eu comecei o perfil timidamente, final de 2019, com achadinhos da região de onde eu morava. Um beijo, Jardim Marajoara, tá? Que todo mundo me conhece como a Nath do Marajoara, apesar de eu não morar mais lá hoje, tenho seguidoras antigas desde essa época. E fazia achadinhos no bairro, era achando aqui, achando lá, indicando loja. Aí eu batia na porta de uma loja e falava assim, posso fazer um provador? Aí eu disse, olha, você não precisa me dar nada, não quero nada, é só para eu poder ter um negocinho para mostrar aqui. Aí as lojas iam deixando, assim, claro, porque ia fazer a divulgação, né? Tinha umas que abusavam um pouquinho. Eu lembro o dia que a loja desceu tudo que tinha no estoque e eu fiquei lá a tarde inteira. Aí eu sempre falei, acho que extrapolou um pouco, né? E aí foi aí que eu comecei a também saber precificar, porque aí começaram a me procurar realmente para fazer divulgações. Aí teve nesse Natal 2019 que eu lembro que eu ganhei R$500. Várias lojas se reuniram, me deram esse cachê e eu divulguei assim no Natal. Eu falei, olha, acho que dá para eu fazer dinheiro com isso. E continuei estudando para concurso e o meu perfil continuou ativo ali, então fiquei por um tempo como influenciadora de achados do Marajoara, da Zona Sul de São Paulo, daí foi expandindo aos poucos. E em 2023 que meu perfil estourou, que foram os meus primeiros virais, porque aí eu decidi abrir os achados para São Paulo inteira. Eu já estava trabalhando com marcas legais, com lojas, enfim, e aí eu comecei a ter mais procura, mais contratações e continuei advogando, porque nesse meio tempo eu nunca parei, né? E aí nesse meio tempo, em 2023, eu fui aprovada num concurso. Uau. E aí? Eu fui aprovada num concurso de analista do Ministério Público aqui de São Paulo. E cheguei a escolher vaga, era para uma vaga do lado de casa, no fórum lá de Santo Amaro, do lado de casa. Mas aí eu já estava com a empresa aberta, né, de influenciadora, e com o detalhe de que eu nunca parei de advogar. E comecei a produzir paralelamente conteúdos sobre direito de uma forma fácil para as pessoas entenderem, né? Eu tinha muita bagagem de estudo e achava que eu precisava compartilhar isso com as pessoas. E aí as pessoas começaram a procurar como clientes e tudo pelas redes sociais. Hoje o meu irmão trabalha comigo, quero deixar um beijo para ele, para o Vitor, que sem ele assim não seria possível hoje estar viabilizando as duas coisas. E aí eu decidi que eu não ia assumir. Aí eu não assumi. Nossa, Que ousada. mas eu imagino que deve ter sido uma situação que você ficou com o seu coração divididinho, né? Sim. Eu Uma fiquei coisa... porque era uma coisa que eu queria muito, quis muito por muito tempo, para até continuar estudando para outras carreiras. Só que eu acho que aconteceu na hora certa. Aquilo que a gente às vezes... Então, o recado que eu quero deixar para as Balzacs é aqui para a gente deixar sempre o nosso coração em paz. Porque o que é nosso, encontra, entendeu? A gente às vezes quer acelerar o tempo, quer forçar a barra, só que eu acho que a gente sim precisa tentar, só que o que é nosso chega pra gente. Então, na hora que eu tive que decidir, eu fiquei um pouco dividida, só que eu já estava fazendo tanta coisa, eu já estava com tanta contratação, com tanta publicidade, com tanto cliente entrando, que não foi assim exatamente uma questão para mim. Então eu decidi seguir pela iniciativa privada, né? Muito bem. Assumi. E você Arrasou. arrasou demais. E essa questão, por exemplo, as Balzackers que estão vendo a gente, muitas estão tentando. E muitas sentem que ficam patinando. Tipo, nadar e não sair do lugar. Nessa questão de influenciador. O que você acredita que seja o segredo? Eu sei que não deve ter uma regra ou um protocolo a se definir. O que eu observo de você é que você viu uma deficiência Aham.
Então, havia uma deficiência no mundo das influenciadoras, aquelas influenciadoras ricaças e tudo mais, mas e aí? A maioria da população Não é tem classe C, acesso. D, E, É. e você chegou nessa galera, Aham. nesse primeiro momento, então acredito que isso foi um ponto. E a persistência, né? Porque você começou em 2013, parece? Não, 2019. 2019. E aí, em 23, que você viralizou. Teve É. algum momento que você pensou em desistir? Que você falou, cara, não tá rendendo, não tá rolando. O que que te motivou? O que você acha que acredita que tenha sido um segredo do seu sucesso? Porque viralizar não é fácil. Você lembra do primeiro vídeo que você viralizou? O primeiro viral foi... Hoje, graças a Deus, muitos viralizam, né? Muitos chegam a bater mais de 1 milhão de views. Alguns não, o que é totalmente normal. Então, sim, para as pessoas não desanimarem. Porque tem vezes que eu também fico desanimada. Quando Ficamos, eu não amiga. viralizo. É difícil. É difícil, eu fico bad. Isso determina, às vezes, o meu humor. Enfim, então, assim... sobre isso. A gente fica escravo disso. O primeiro viral foi um vídeo que eu fiz, eu acho que foi na Niase, Chofim, inclusive, que eu tô indo lá gravar hoje mais tarde. Uma parceira minha, que é uma loja de departamentos incrível, aqui de São Paulo, muito antiga, e eu fui no café deles na 25 de março, era um topo da loja, e eu fiz o café secreto lá da 25 e viralizou. Foi o primeiro viral, foi em 2023, eu decidi, vou abrir o perfil para São Paulo. E aí eu lembro que foi no dia do meu aniversário, eu fui lá na 25, gravei vários vídeos, a louca lá, entrava nos lugares e começava a gravar, o povo ficava me olhando, porque eu gravo e narro o vídeo por cima. Então eu fico me filmando, fazendo caras e bocas, e o povo fica lá olhando. A gente passa vergonha no débito nessa profissão. Passa vergonha no débito, gente, você tem que ser cara de pau. E aí... viralizou esse vídeo, foi o primeiro. Mas aí depois dele vieram vários outros naquele ano. E em 2024 também. 2025 também. Aí 2025 tá difícil, né? O Instagram 2025. Ai, Não que bom passou que o vocês estão carnaval, fazendo isso. né? Vieram Também alguns. tô achando. Tá. Mas é complicado, né? Quem cria conteúdo... Gente, é um trabalho que tem por trás, antes de vocês verem aquele vídeo maravilhoso, pronto, cheio de dica, de tutorial, tem muito trabalho, né? A gente precisa pensar no tema, a gente precisa pensar nas dificuldades do nosso público, naquilo que eles querem consumir. E aí é roteiro, é produção, gravação, edição, para colocar o conteúdo no ar e muitas vezes ele flopar. Nath, como você lida com a sensação do flop? Porque aqui a gente é sem pó, sem pudor e vamos falar real. Incomoda, a gente fica frustrada, a gente quer a aprovação do nosso público, a gente quer a validação deles. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar escrava do engajamento, porque vai ter ups and downs. Como você lida com isso? Mal. É isso. Eu fico chateada quando não desempenha bem. Mas eu acho assim, até que vocês tinham perguntado sobre que dica eu dou para quem tá começando. É você não se comparar. É difícil. É difícil, porque às vezes a gente se pega olhando assim, nossa, mas ali tá de vento em popa. Mas não é sempre assim, na verdade. E você também não é tão importante assim. A gente tem que se colocar nesse lugar, porque às vezes a gente acha que tá todo mundo prestando atenção naquele vídeo que flopou. Ou que tá todo mundo falando daquele vídeo que viralizou, mas não é todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente tem que se colocar nesse lugar e entender que hoje os influenciadores formam pequenas comunidades. E as pessoas acham que ser influenciador é ser famoso, e não é. É que a gente estava falando, não é ser famoso, porque você tem que entregar alguma coisa útil para as pessoas. Tá? Então, quem está pensando em ser influenciador para vender lifestyle hoje, não estou falando que é impossível. Até pelo TikTok, dependendo do seu lifestyle, você consegue. Mas é mais difícil. Então, a minha dica é, você tem que entregar alguma coisa útil, né, para as pessoas. E quando eu comecei, foi logo um pouquinho antes da pandemia. Então, deu uma estouradinha ali na época, na pandemia, mas eu ainda não era viralizada. E foi bem na época que começaram aqueles perfis de dicas de São Paulo. Então tinha muito perfil de dica de restaurante. E eu vim com as dicas de achados, de compras. E então isso era diferente também. Então eu me diferenciei dentro desse nicho, né? Então eu me vejo como um perfil bem comercial ainda. Não é um perfil de lifestyle nem nada. É um perfil comercial. Às vezes eu falo assim, nossa, eu poderia estar entregando lifestyle, mais moda. Mas eu olho e falo assim, não, acho que as pessoas gostam exatamente do que eu estou entregando e procuro melhorar
cada dia mais. Mas quanto ao flop, eu fico chateada quando não vai muito bem algum vídeo, ou quando é alguma contratação também, publicidade, né? Eu faço bastante. E a gente sempre culpa o algoritmo, né? Sempre, não O culpa nunca Sempre não. culpa algoritmo é um dele. belíssimo PNC, Isso. pra eu não dizer mais nada. Mas no fundo... bom, Mas dependemos dele, né, infelizmente. Dependemos. Eu dependo também, porque apesar de eu não ser uma influenciadora e não me ver como tal, eu trabalho com oratória e eu Sim. quero vender meus serviços. Então o Instagram acaba sendo, ou as redes sociais no geral, uma vitrine para eu, meio para eu chegar a um final. Ele não chega a ser o meu fim, um Instagram. Mas mesmo assim, não sendo influenciadora como vocês duas, criadoras de conteúdo, eu posso falar como influenciadora ou criadora de conteúdo? Acho que ambos, eu me ambos. considero eu me considero ambas. criadora porque eu tenho o perfil jurídico, então lá eu não sou influenciadora, eu crio conteúdo também com o mesmo objetivo de atrair cliente para o meu escritório hoje, que assim, só é possível fazer isso hoje porque tem internet. Então, esse meio aí que você falou de não ser exatamente uma criadora de conteúdo, de repente a pessoa quer começar a criar conteúdo, mas às vezes ela não vai ser influenciadora, mas ela pode vender o serviço que ela tem, ela pode vender o produto que ela tem. Então essa é uma entrada excelente para quem quer fazer isso. Aliás, todo mundo precisa estar hoje na internet, né? E eu falo isso para os meus mentorados e para as pessoas no geral. Se Sim. você não está na internet, você não existe no mundo real. Ainda mais se você quer vender algum serviço seu. Seja você certeza. da área da saúde, da área da beleza, enfim, da informática no geral. Mas a minha pergunta que é uma dificuldade que eu tenho muito grande, e acredito que vocês duas até um pouco maior. Criatividade para criar conteúdos diário. Como é que vocês têm essa criatividade? Vocês se sentem cobradas? Ou as ideias vêm? Como é que é isso daí, esses insights? Porque, cara, é muito difícil criar conteúdo que seja... Criar conteúdo, ok, mas conteúdo de qualidade. Conteúdo que agregue para aquele seu espectador. Não é fácil, cara. Como é que você Não é trabalha fácil. isso? Como é que você trabalha isso? O meu nicho é muito de achados e dicas de São Paulo. Então eu tenho que estar sempre. Eu acompanho vários portais de viagem, gastronomia, tudo para ver o que de novo tá chegando. Porque hoje o meu nicho é muito assim, você tá entregando no timing a novidade. Então é isso, é você tá com a novidade na mão, você rodar bastante, ficar atenta a tudo. Então outro dia eu estava indo para um lugar, eu vi, nossa, ali tem um outlet e tal, vamos ver se é legal para mostrar para as meninas. Mas tem vezes também que eu vou e não é legal, aí eu não posto não. Porque eu não faço só publicidade, o que eu acho dica quente, eu vou lá e ponho, entendeu? E aí eu não sei, a aluna, né, que trabalha, eu acho que até para ela seja mais... fácil você ter as ideias, porque você não depende de estar em algum lugar, né? Essa é a minha dificuldade hoje, então não sei como... Nessa parte de influenciadora para marcas, tá ligada e ali também sempre disponível, mas quando uma marca me contrata, eu preciso surpreender. Sim. É um sentimento muito dividido, porque uma marca me contrata, nossa, eu consegui fechar uma quantidade grande de vídeos de Reels por mês para ela. Puta, sensacional, fechei um cachê legal, sensacional. Só como você vai manter todos esses rios, né? Agora, a minha cabeça vai pro lugar da criatividade, exatamente o que você falou. Eu preciso pensar em roteiros, em formas de divulgar isso, até porque eu vendo publicidade criativa. Né? Tem marcas que pedem, olha, não, eu quero que você fale sobre os atributos do meu copo, ponto, acabou. Né? Ok, se é um copo que eu vou usar, ok, a gente faz uma coisa mais quadrada. Se não, você tem que se desdobrar, e eu acho que é muito assim, consumir coisas que te deixem inspiradas, né? Eu até subi um conteúdo recentemente onde eu falei sobre livros que eu li recentemente, séries que não tem nada a ver com criação de conteúdo, podcasts, porque tudo isso eu acho que de certa forma alimentam a nossa cabeça e dão referência para a gente poder aplicar. E aí, gente, é usar ferramentas. Hoje em dia tem o chat também, que muita gente está usando. Eu uso bastante. E eu acho que é super válido. Mas essa coisa até me desculpa interromper. Eu acho que é legal ter como algo que te ampare ali, como um parceiro, mas tem muita gente usando esse chat GPT e perdendo a autenticidade. Os roteiros estão ficando todos iguais, as legendas todas. Eu já sei que é do chat GPT quando eu vejo que tem um emoji, uma frasezinha. Um emoji, uma frasezinha. É o chat GPT puro, cara. Então, mas eu acho que tem que ser... Aí entra o ponto, né? Tem que ter um cuidado.
Eu acho que usar o chat é super valioso, porque ele otimiza seu tempo, ele dá uma refinada, mas você não pode terceirizar o trabalho para o chat fazer. Quer usar o chat? Tenha parcimônia. Coloque muitas pitadas suas, deixa ele dar ali uma trabalhada, mas finaliza com algo que vem de você. Até porque a internet é autenticidade. Com certeza. E é a forma que você passa. Então, por exemplo, um último vídeo meu que virou foi a novidade do Café da Tiffany, que vai abrir em São Paulo, né? E aí eu fiz 2 vídeos. Eu fiz um contando que ia abrir. Foi bem compartilhado. Mas o que bombou, querida, foi o que eu falei, os preços, né? Porque a gente tem que pensar onde eu vou criar polêmica. Então é aqui que eu vou fazer meu vídeo. Esse é o tema. Entendeu? E foi da forma que eu falei, foi da forma que eu expus o conteúdo, né? Eu consegui umas imagens de fundo do café de Nova York, então eu consegui trazer, tive acesso pelas minhas fontes ao cardápio, entendeu? Ao brunch, ao chá. E aí Caríssimos? eu falo que hoje eu não falo caro ou barato, porque vai depender da régua do outro. Eu nem falo porque o povo começa, é caro, é barato. Então, assim, eu só fico isenta. Mas as pessoas se ofendem comigo, eu só tô passando a informação. Então, assim, o menu de café da manhã é R$350. Mas se tiver caviar é R$450 o menu de café da manhã. Mas quem que come caviar no café da manhã também, eu comeria. Né? Eu não comeria. Eu não como nem nunca, porque eu não gosto. Eu comeria. Inclusive, Tiffany, se você quiser convidar a gente pra fazer o café das Balzacs lá, a gente sim, aceita. eu só vou sem Kalina vai caviar. até comer caviar. Não, Tem ela vai comer ovinho caviar. mexido, tá bom pra mim. Tem o ovinho mexido. Então, eu acho que é muito... 150. É muito do jeito que você vai expor também, ainda mais quando eu falo de lugares. É fato que esses perfis de dicas de São Paulo acabam todos mostram o mesmo lugar. Então, depois, assim, eu vi outros perfis postando a novidade, mas cada um a sua forma, a sua maneira, né? E eu gosto também hoje de prestar atenção em produtos, assim, não só em lugares, mas produtos. Então eu fico bem ligada em produtos que estão viralizando fora do Brasil e que estão chegando no Brasil, tanto comidas diferentes ou maquiagem, coisas, acessórios de beleza. Então o que tem de produto legal, diferente, eu também vou atrás, vou procurar saber aonde vende aqui em São Paulo, aonde tem e mostrar para o meu público. É a pauta quente, né, Nath? Que eu acho que isso vale para todos os criadores de conteúdo. Você tá ali ligado naquilo que faz parte do seu nicho e pegar a pauta quente, transformar. Isso é uma dica para quando você tá sem criatividade perfeita. Pega alguma coisa que esteja bombando no momento referente ao seu nicho e transforma isso em conteúdo. Você pode fazer várias abordagens, né? Você pode falar por que usar, como usar. Você pode fazer vários vídeos seguidos, isso funciona muito bem também. Tem vídeo em série, que tá super em alta também. Vídeo em série. E tem o TikTok, é uma fonte muito, muito boa, né? Pra você encontrar inspirações. Tem o Insights Creators, é assim que fala? Você sabe? TikTok, né? E aí lá tem os conteúdos que estão em alta e você pode adaptar, mas eu acho que sempre fazendo do seu jeito, assim, né? Da sua forma, né? Então... Autenticidade. Agora, você começou no Jardim Marajoara. Jardim Marajoara. Expandiu para São Paulo. Será que veremos Nath dando dicas por todo o Brasil? Você almeja isso, expandir, sei lá, começar Rio de Janeiro, aí subir, Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim. Você pensa em expandir? Com certeza. Hoje eu falo que eu faço achados por São Paulo e por onde eu for, né? Então, quando eu faço viagens, eu também faço essas dicas. Então, por exemplo, fui pro Japão e o que bombou muito da minha série de vídeos foram os brechós de lá, né? Foram muito hypados os vídeos, porque Japão tá em alta e porque os brechós são sensacionais. São lojas de departamento enormes e andares. E eu fiz os vídeos dos achados lá no Japão, fiz os vídeos de achados de papelaria. Quando eu fui, aí a gente fez uma escala em Dallas, aí eu visitei uma loja de botas country. Você viu? Vi, eu amei, compraria todas. Eu também. Não tinha espaço na mala, porque ainda ia pro Japão, mas eu queria, viu? As loucas dos achadinhos. Você faz essas viagens já pensando nisso? Já. Tipo assim, eu vou... Não, mas antes, por exemplo... Japão, como você falou que tá em alta. Eu vou pro Japão porque tá em alta e lá vai me render. Ou não, você já vai, ou você planejava ir pro Japão, aí depois que você planejou, você pensou, agora eu vou pesquisar o que tem lá que pode ser atraente pro meu conteúdo, pro meu público. Assim, a gente planeja, né? Eu vou com meu marido sempre, então a gente planeja uma viagem e aí depois de definido o destino, eu começo a ver tudo que eu posso transformar em conteúdo. E aí ele fica louco, porque daí eu vou pondo os pontos no Google Maps para visitar.
visitar, então, a cada cidade que eu tô. Então, tudo é planejado, não é sem querer, eu passei e tropecei. Quando foi pra Itália, eu fui num outlet, um outlet também de grandes marcas. Fiz vídeo na Primark lá também, que foi muito legal. Então, assim, a minha audiência tem essa aceitação também para esses conteúdos de fora. E se eu tiver em algum lugar do Brasil que tenha alguma dica quente, com certeza eu vou gravar e passar também, né? Eu tenho uma amiga minha que é a Raquel, que tá gravidíssima, Roupas Viajantes, ela é do Rio e a gente já fez conteúdo collab, então ela fala de outlets do Rio e eu de outlets de São Paulo. A gente fez essa edição à distância e deu super certo, assim. Legal. Foi bem legal, bem legal. Ô, Nath, e você viraliza muito, inclusive a viralização é um dos grandes objetivos de quem cria conteúdo. As pessoas querem viralizar a todo custo, que precisa ter um limite, mas quando você fala sobre alguma coisa ali voltada para o seu público, bem nichada, é isso, a gente quer ter o engajamento e você consegue muitas vezes ter esse engajamento astronômico. E é surreal, gente, você abrir um vídeo e ver assim, milhares, centenas de milhares de likes, compartilhamentos, a gente não tem noção da quantidade de pessoas que podem ser impactadas com um vídeo de às vezes menos de 1 minuto. Mas daí entra um lado muito complicado, que são as pessoas cheias de ódio para destilar, que estão ali só para falar mal, só para alfinetar, e isso incomoda. A gente sabe que precisa existir uma blindagem para esse tipo de coisa, mas não tem como, a gente se incomoda, isso fere a gente. Você recebe muito hate? E se você recebe, ou quando você já recebeu, como você lida com esse tipo de pessoa que vai no seu perfil só pra te criticar? Eu não recebo hate, assim, pessoal, sabe? Da pessoa falar da minha aparência, do meu trabalho em si. Mas eu recebo hate sobre o conteúdo que eu tô falando. Então, eu tô falando sobre alguma coisa e as pessoas começam a criar teorias, falar coisas e criticar, mas assim, é assado. E aí eu não me aguento, porque aí eu respondo. E meu responde? Ai, gente, eu tô me segurando, mas meu marido me segura. Ele fala assim, não é pra responder, ele fica bravo comigo. Eu falo assim, mas olha, ontem a mulher me chamou, falou que não tava, que eu tinha que falar, que ela não entendia nada do que eu tava falando. Aí eu falei, a mulher tá me xingando aqui de boa, não sei o que lá, para me xingar, não sei o que. Aí eu fico bravo, entendeu? Mas eu tô tentando trabalhar isso em mim pra ignorar. Tem um perfil hate que eu até vou mandar um beijo pra, acho que é Jéssica, é um fake do TikTok que Jéssica, querida, um beijo. Beijo, Jéssica. Beijo, querida. Beijo pra você. Jéssica. Obrigada por engajar. Obrigada. Que você seja feliz um dia e pare de atormentar a vida alheia, Jéssica. Não, ela vira e mexe, ela vai comentar lá nos meus vídeos. Eu falei, não vou te bloquear. Você vai ficar aqui comentando e me assistindo. Pode comentar. Telha. E a gente conversa, né? Vai desenvolver uma amizade a partir do hate. Ela começou a falar e eu respondo. Então, assim, mas eu levo mais na brincadeira. Isso não me afeta pessoalmente, porque acaba não sendo comentários ofensivos à minha pessoa. Eu vejo que tem gente que leva hates muito fortes, né? Que aí eu não sei como eu iria lidar realmente. A internet, ela tem disso, né? Essa coisa invasiva da pessoa se sentir muito corajosa. Porque atrás de um celular. Já aconteceu de eu receber hate. Você também recebe? Porra, mas porque eu estava, né, em exposição diariamente na TV. Na época que eu apresentava... apresentava... na época de TV, como é que era? Na época que eu apresentava, principalmente, fazia uma participação no programa Pânico. Na rádio, Jovem Pan. E eu ia lá para dar notícias. Eu apenas dava notícias. E aí as pessoas interpretavam naquela época, em meio à pandemia, me chamavam de melancia. Aí eu até entendi que melancia era verde por fora e vermelha por dentro. Politizam tudo. Então achavam canhotinha, de esquerda. Só porque eu dizia, por exemplo, a data de vacinação. Aí, ó, ela tá querendo que todos se vacinem. Aposto que ela é de esquerda. Essa eu vacina ficava que mata. Com ódio não... quando eu assistia. E ficavam os comentários ali. Porque o chat é ao vivo. E não isso deve ser o pior, né? Porque, gente, ao vivo você não tem como controlar. Não tem. E não são comentários assim, tipo, ai, canhotinha de esquerda, essa vagabunda, essa vaca, essa arrombada. É assim, comentário desse nível. Eu nunca recebi esse tipo de hate. Eu acho que isso deve ser muito pior. E entra muito essa questão que as pessoas estão extremamente intolerantes, né? Eu, assim, na minha opinião, é assim, se passa alguma coisa que eu discordo,
que eu acho que tá errado, não sei, eu passo o vídeo. Não, a Gente, pessoa a vida segue, né? buchuda, E assim, já me falaram, acho que tá grávida, tá buchuda, olha o tamanho da cara dela, tá tomando anticoncepcional demais. Esses tipos de comentário. é muito invasivo. As Não, pessoas, gente, e demais. são pessoas que jamais teriam coragem de Sim, falar isso na porque sua cara. se encontra Jamais. pessoalmente, coloca o rabinho no meio das pernas e Com ainda certeza. pede pra tirar foto É, com você. ai, nossa, você é muito linda Exato. pessoalmente. Ah, me reposta. Me reposta. Bom, mas sobre Ódio. isso, Pronto, a gente extravasou. liberamos. Pronto. Nossa, falei um monte de palavrão. Será que tem que pôr Fizemos pi a depois terapia desse? do Talvez, dia. né? É, Ô, Ná, mas ainda sobre isso, a gente sabe que, além da sua cobrança interna, além da cobrança externa, essa questão de não viralizar num conteúdo que você acreditou tanto, ou de ter essas pessoas que às vezes enchem a nossa paciência. Você já pensou em algum momento desistir da internet? Não, não, nunca pensei em desistir. Acho que eu já pensei assim em de repente só ficar com o escritório, ou só. Eu nunca cogitei largar o escritório, mas eu já pensei só ficar com o escritório como advogada, isso sim. Mas aí deixar o Aí trampo sem de ser criadora. influenciadora, só ficar influenciadora de dicas de direito e tal, mas sempre na internet. Nunca- Sempre na internet. Sempre na legal. internet. Mas hoje em dia não é uma questão, assim, eu largar, até mesmo porque, graças a Deus, hoje eu tenho empresas que acreditam no meu trabalho, que confiam, então dá uma desanimada e no dia seguinte a gente já tá animado de novo, já vamos pra cima. E o segredo é muito isso, fazer volume de conteúdo, tá? E você não pode ficar se apegando, assim. O meu pensamento é assim, não viralizou? Tá, amanhã viraliza. Não viralizou? Tá, amanhã viraliza. Você só não pode paralisar por causa disso. Porque tem gente que, assim... E uma coisa importante também, é muito melhor você bater, sei lá... 100 mil visualizações em 5 vídeos no mês do que um vídeo bater 1 milhão de visualizações em 6 meses, sabe? Então, o seu vídeo já viralizou, entendeu? Dependendo do seu número de seguidores. Se bater 100 mil é bastante, né? Então, é isso. É você não desanimar, não baixar a cabeça e continuar. Você não pode parar, só isso. Porque aí no dia de amanhã um viraliza ali na frente, aí todos que estão lá atrás que não foram tão bem, começam a desempenhar, porque começa a entrar muita gente no perfil. Então, não pode desistir mesmo. E é um fluxo natural, né, Nath? Uma vez eu ouvi de uma pessoa da Meta. Eu fui num evento e uma pessoa de dentro da Meta me falou: o Instagram, ele é uma peneira. Você tem que deixar entrar mais água do que vai sair, porque vai sair água. Então Sim. não tem como você controlar. Sim. E é um filtro natural de Sim. pessoas que chegam e vão estar interessadas e as outras que vão sair porque simplesmente deixaram de se identificar com você. E isso Com faz certeza. parte. A métrica é assim, você sempre tem que estar ganhando seguidores. Isso é fato. Porque você sempre vai estar perdendo, isso é um fato também. Então, a sua conta precisa ser mais ganha do que perde. Para fazer o balanço no final do mês. Não pode perder. E você cria, assim, você falou que tem que estar sempre criando conteúdo. Você já tem um volume, tipo, vários vídeos que já estão editados, prontos para serem publicados? Ou você grava hoje para publicar hoje? Ou não? Você tem uma frente? Não, isso é uma coisa que eu falo muito. Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. As pessoas acham muito, porque eu vou gravando, coisas já ficam editadas, ou tem cenas ainda que ficam por editar, e aí depois, às vezes eu gravei um negócio, tem 1 mês, 2 meses, eu vou postar só depois. Então, assim, eu só gravo e posto no mesmo dia quando é muito urgente. Então, a pessoa precisa daquele conteúdo, vai fazer uma inauguração, eles me chamam às vezes de última hora, e eu já corro pra editar e soltar. Ou assim, vai ter um bazar, eu preciso vir aqui, porque vai começar, a gente decidiu fechar com você, preciso que você venha aqui amanhã e já poste na hora do almoço. Então eu vou, corro, isso é um fato, assim, o profissionalismo que eu tenho, porque se eu me comprometo, eu vou, corro, edito na hora e já posto, mas senão eles ficam... E você falar de comprometimento é interessante, até me fez lembrar de um caso que aconteceu no começo agora de 2025, que foi a tal da planilha dos influenciadores que vazou. E aquilo ali, eu tive acesso a essa planilha, na hora que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus. E assim, eu li, consumi muitas coisas depois que disseram que realmente algumas coisas ali faziam sentido. Inclusive, influenciadores grandes foram a público pedir desculpa, porque eu acho que serviu muito como uma reflexão, né? A gente, quando tá do lado de cada câmera, a gente também tem que prestar
muita atenção no nosso comportamento, porque é isso, assim, não dá pra você achar que você é uma estrela porque você foi contratada pra fazer uma publicidade, assim. Exato. Você tem que ter humildade sempre, em qualquer estágio, etapa que você tiver da sua carreira, e muita gente, eu acho, que perde esse controle, porque a fama sobe a cabeça. Mas, por outro lado, tem muitas empresas e agências que também confundem um pouco a entrega que aquele contratado precisa fazer, né? Contratou, sei lá, um pacote de um Reels e uma sequência de Stories e acha que a pessoa é obrigada a entregar muito mais do que aquilo. Enfim, existem N situações. Você, do lado de cada influência, do lado de cada câmera, como você avalia essa situação? Porque, assim, isso gerou muitos burburinhos, muitas reflexões, mas eu queria saber a sua opinião. Os influenciadores estão realmente se achando a última bolacha do pacote? Não todos. Eu sou fã de criador de conteúdo. Cara, eu admiro demais o trabalho, mas acho que muita gente perdeu a mão. Ou não, as agências elas estão realmente esperando um papel ali que não é o que elas estão contratando. Eu vou falar mais de influenciadores menores, né? Que eu me considero hoje uma influenciadora pequena e eu não sou famosa nem nada. Muitos influenciadores pequenos não têm comprometimento. E eu ouço muito isso de empresas contratantes, sabe? Assim, contratei, mas a pessoa não veio, não fez a entrega que precisava. E aí eu fico pensando assim, poxa, a empresa está se disponibilizando a investir no seu trabalho, vai te pagar por isso, para você às vezes fazer um vídeo, não falando que é pouco ou muito, mas assim, é um trabalho mais confortável que muita gente, né? Então, se for ver a população, o trabalho da população, quanto que um trabalhador, às vezes, leva para ganhar, o tanto que você vai ganhar para fazer uma publicidade. E aí você não fazer a entrega inteira, você não chegar no horário que precisa chegar, eu acho isso, assim, absoluta falta de respeito. Nos meus pacotes, quando eu ofereço, eu sempre dou alguma coisa a mais, então eu faço um agrado depois, menciono depois, estou usando uma coisa daquela empresa, eu marco novamente, né? Então, eu acho que você tem que ter essa ser recíproca com a empresa. O que eu acho também, por outro lado das empresas, é quando não há transparência. Porque eu já faço tudo com contrato, com um acordo, e o que acontece muito, tá? É a empresa, sem te avisar, pegar teus vídeos e começar a patrocinar. Só que isso tem que ser acordado à parte, tá? Principalmente a depender do período que vai rodar essa campanha de tráfego. E já aconteceu comigo, eu tive um problema uma vez só, e eu não gostei, porque isso foi acertado antes, a gente foi passado tudo que eu precisaria entregar. E como eu falei, quando você tem que entregar conteúdo para eles usarem para tráfego pago, e nesse dia o vídeo estava sendo feito com a minha mãe, que era uma campanha específica, e aí minha mãe começou a receber o vídeo das pessoas, não do meu perfil, mas assim, eu vi esse patrocinado. Aí eu falei, não, eu não assinei nenhum termo de uso de imagem, não autorizei, ela muito menos. E aí eu tive que interceder pela empresa diretamente, que foi feito por agência, para eles pararem de rodar a campanha, porque não tinha sido feito esse acordo. Então eu acho assim, que muitas empresas também abusam nesse sentido. E se o influenciador não sabe, não conhece, está no início, ele não vai falar nada, entendeu? Isso é bem legal para quem está começando na profissão, né? Não ser tão permissivo assim, porque a sua imagem é o seu trabalho. Exatamente. Exato. E graças a Deus, Nath Curi tem o know-how do direito, do consumidor, inclusive, então isso é importante. Qualquer coisa vocês também têm que ir atrás de alguém que saiba sobre isso, se informar, para não sair perdendo, né? Porque as marcas são ricas e a gente está tentando. Isso. Nath, a gente está falando muito do âmbito profissional. Está agregando muito, certamente, para as nossas Balzackers. Mas aqui no Balzacs Podcast, a gente também gosta de outro lado. A Nath humana, a Nath pessoal. A Nath, não que você não seja de verdade na internet, mas aqui todas nós, adquirimos uma persona, né? Quem é a Nath Curi? Como que você é no seu dia a dia fora da internet? O que você gosta de fazer que você não mostra? Conta pra gente. Eu tava até falando isso comentando com a aluna, né? Eu não sei como que é o seu perfil hoje, se você mostra muito do seu lado pessoal, até quando você trabalhava em televisão. Bem pouco. Bem pouco, né? Bem pouco. E hoje eu sigo muito essa linha. Eu preciso me mostrar mais, né? O meu lado pessoal, mas eu sou extremamente metódica com tudo. Acordo cedo, treino. Qual é o seu signo?
Capricórnio. Capricórnio. Ah, tá explicado. E o seu? Touro. Ai, minha mãe e meu irmão são de touro. Come Mãe também é muito. touro. E acorda tarde. Gosta de acordar tarde, Não, touro. mais ou menos. Eu sou teimosa, sou um pouco... Bem isso. E você, Luna? Qual? Sagitário. Sagitário. Não sei Rodinha nos muitas- pés. Rodinha nos pés. Rodinha. Gostei. Luna também, sempre viajando pra cima e pra baixo. Sempre Adoro que dá, eu tô acompanhar. indo. E eu sou bem metódica, organizada, assim, na medida do possível. Então, eu faço minha planilha de agenda já no domingo, para a semana inteira, para eu poder me organizar, gravações. Eu gosto de tudo organizado antes. E em casa, eu gosto de assistir série, de também consumir outros conteúdos, mas sem me bitolar. Ultimamente, eu estou também me apegando mais a leituras, né? Porque eu acho que a gente também precisa sair um pouco do ambiente de internet para ter inspiração e ter esse momento de ócio, né? O ócio criativo. Então, quando você se desliga um pouco também é muito bom. Mas sou muito amorosa com a minha família, tô sempre que eu posso junto com meu marido. A gente sempre gosta de fazer momentos de casal, né? Para não perder, assim, essa rotina de namorados mesmo. Então eu sempre reservo um dia na agenda que a gente vai jantar junto, seja em casa, seja para sair fora o final de semana, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Então quando você trabalha com internet ou qualquer profissão que seja, manter isso dentro de casa. E muitas coisas ainda estão por vir. Mas eu busco aquecer essa chama também, né, no relacionamento, ter esse cuidado com a minha casa, eu gosto bastante. E assim, eu sou zero glamour, assim, em casa. Eu acho que quando eu posso estar sem maquiagem, eu tô, porque eu tô maquiada toda hora. De pijama. De pijama, adoro treinar, fazer minhas dietinhas. Ô, Nath, relacionamento, você é casada, né? Sou casada. Você casou. É. Sentiu em algum momento antes de casar a pressão? Sabe aquela pressão social de, puta, já tem mais de 30 anos, não tá casada, ou não tem filho, eu nem sei com quantos anos você casou. Eu casei Mas você com sente isso? 31, eu não senti pressão da sociedade em casar. Eu conheci meu marido com 27 anos, em Campos do Jordão. Eu tinha ido numa festa e com umas amigas, ele foi também, a gente se conheceu. E depois disso ele nunca mais saiu do meu pé e me largou. E eu não mas mais larguei dá pra ele. entender ele, né? Com Uma todo gata respeito, dessa. Com todo o respeito. E a gente começou um relacionamento. Nessa época eu estudava ainda para concurso, ainda não era blogueira. Então, deixando isso claro também, ele me apoiou muito. Ainda em provas, tudo. E quando eu decidi a vida de influenciador, ele apoiou, se Ele jogou, viu ele me nascer. ajuda muito demais. Ele te grava? Às vezes grava quando ele Em pode, porque ele viagem, também trabalha assim. em viagem, ele me ajuda muito, assim. Seu marido te grava? Super, eu acho que ele já até sabe. Outro dia a gente tava viajando no final de semana e falaram, pede pro Luizão tirar uma foto. Ah, não, a foto dele vai ficar uma porcaria. Eu falei, Não, vai eles ficar são ruim os não, amor, melhores. ele é marido de blogueira. É isso, exatamente. Ele faz vídeo, ele faz reels, ele faz, Exato. né? Então é muito legal também contar, né, Muito. com esse apoio. Eu acho que é bem importante para quem trabalha com internet e tem um namorado, namorada, marido. Porque a gente se sente muito mais confortável para estar ali com o apoio, né? O incentivo como se fosse a qualquer outra Sim, profissão. não só dele, como da minha família também, da minha mãe, porque eu fico imaginando assim, imagina você querer, e eu sei que isso acontece muito, tem muita gente que tem vontade, mas não tem o apoio. Seja às vezes um marido que tem ciúme, insegurança, né? Então precisa ficar de olho nisso também. Você vai ficar se reprimindo alguma coisa que você quer fazer? Ou seja, uma família, uma mãe também que não concorda. Ah, o sonho é que minha filha seja médica, juíza, então você vai ficar fazendo. Então, às vezes, a pessoa não tá feliz também. Né? nunca vai ser. Esse apoio é importante. O apoio da família, o apoio do seu parceiro. Eu não sei, você namora, é casado? Nada, eu não sou sei da solteira. vida, não sei muita coisa da vida dela. Hello, Balzackers, homens interessantes. Continua aqui daquele jeito. Enfim, mas, Nath, é importante ter esse apoio, sem dúvida. Quando eu começo a me relacionar com alguém e já percebo que há sinais de não apoio, como você disse, ciúmes, insegurança, já... Não dá pra tirar minha paz. E o seu marido te apoia, o seu marido tá junto. Isso é bastante importante. E sem contar que ele também deve se aproveitar, né? De uns restaurantes que vocês vão. Aproveitam. De uma viagem que Uns recebidos, né? Recebidos, não, eu recebo muita coisa, assim, às vezes de comida, e eu tenho uns parceiros fixos de restaurante, ele adora, porque, né, a gente tá lá, vai experimentar um japonês, tudo, só não gosta quando a comida ficar fria, porque às vezes tem que tirar foto, fazer uma gravação, tudo, e aí ele não gosta muito, mas ele se beneficia também
da vida de influenciadora, né? A gente já fez viagens também, a convite foi muito legal. A gente foi uma vez para Monte Sião e o hotel me convidou, foi super legal, assim, né? Ele gostou bastante também do passeio. Assim. Mas e as amizades? A partir do momento que você começou a ficar famosa, ganhar esse destaque, viralizar, as amizades se afastaram ou você sentiu que outras pessoas chegaram por meio de interesse? Eu tenho amigas já de tanto tempo, assim, que eu falo assim que elas são low profile, né? Eu tenho as minhas amigas do direito, que não são nada de internet, mas eu sinto que elas sempre apoiaram e sempre, nunca me questionaram, nunca tive nenhuma fala, assim, que me incomodasse. Sempre que elas podem, elas também estão apoiando. Eu sei que não é sempre, né, que as pessoas estão ali consumindo conteúdos, porque eu posto muito, mas sempre tive esse apoio das meninas. Uma pela outra que eu senti, enfim, pessoas que eu já conhecia há muito tempo, que no início não, mas depois que viu que a coisa funcionou, porque quando você começa, você se humilha um pouco, você tá ali no início, você não sabe gravar, você não tem muitos seguidores, então é você acreditar em você, porque os outros não vão acreditar. Família, né? Tem gente da família que eu sei que às vezes, né, será que falava? Será que estava apoiando? Às vezes a gente acha que não. E aí depois, quando a coisa dá certo, entendeu? Quando a coisa não está dando certo, as pessoas perguntam, tá? Deixa eu falar. Quando as coisas não estão dando certo, quando você está reprovando em concurso, quando você está ali ferrada, as pessoas gostam de perguntar da sua vida. Como que tá? Fez o quê? Fez, né? O que não fez? Quando as coisas melhoram ou você tem uma virada, alguma coisa, muita gente deixa de perguntar. Pode reparar. As pessoas se alimentam da tristeza alheia. Ai, que horror. Aquele gente sentimento assim. de pena. Então, assim, eu não tenho como falar de alguma situação específica, mas eu senti muito isso. Depois que as coisas começaram a acontecer muito, depois que eu casei e tal. E a gente sente, né, quem Sente. tá realmente assim, porque meu marido fala, nossa, Luna, eu nunca vi uma pessoa com tanta melhor amiga que nem você. Você tem várias. Quem você começa a falar? Mas assim, vai. Essa daqui, uma das. Vocês se conheceram aonde? Nossa, essa história é boa. Porque a gente se conheceu quando, Balzackers, antes da gente ter o nosso podcast, a gente já foi o quê? A gente era recepcionista de evento, trampo de modelas, Trampo né? de modelas a gente tinha 18, 19 anos. E aí as duas estavam Precisava de grana. Precisava de grana. A gente estava na Iniciando a faculdade faculdade ainda. Nem estágio a gente fazia. Não, E porque a gente ganhava mais sendo modelo de ganhava evento. muito mais, ficando 12 horas em pé. Um escarpã. Escarpã Eu com esse sorrindo. pé imenso. Sendo simpática. E aí a gente tava fazendo um trampo pra Fiat. TAM. Ou era Latam? Era pra TAM. Não era nem Latam, era Era TAM. TAM. Adventure Era TAM. Sports Fair. É, Aí eu nunca foi. tinha feito. Foi o seu primeiro também? Devia ser tipo meu terceiro, quarto. Era bem no comecinho. Foi meu primeiro. E eu tinha acabado de chegar do interior. Você é de onde? Penápolis. 60 mil habitantes, cidade, um ovo. Então eu ainda estava me adaptando à vida capital paulista. E lidar com as pessoas e tudo mais. Eu vim meio jacu. Não que o povo de lá seja, pelo amor de Deus, socorro. Eu Não, era. mas aí você caiu aqui, né? É, vim um pra choque. estudar. E aí eu lembro que eu peguei um busão, eu morava em Pinheiros e era na Bienal. Né? Era um stand super legal, Super cheio legal. de ativação, era demais. E eu cheguei lá com um MP3zinho. Acho que uma saia, né? Você devia estar com uma saia de Eu era toda estilo riporonga. Eu também era bem riporonga naquela época. Aí eu cheguei de saia indiana. Could you be love? Aí eu olhei essa mulher de 3 metros de altura, linda. Eu falei assim, cara, não tô acostumada a ver gente tão bonita assim. Eu olhei assim, cima abaixo e ela com uma cara. Aí eu falei, mas deve ser um cu. É só cara, é só cara. Não, juro por Deus, tadinha, eu falo isso, mas é só a cara. Falei, ih, deve ser um cu. Aí ela olhou assim pra mim, você curte Bob? Você curte Bob? Bob Marley, ela tava ouvindo. Pronto, foi a nossa primeira fase. Foi a deixa. Aí eu olhei pra ela e falei, curto. Aí começou. Se fez a amizade. Melhores amigas. Gostei dessa Aí história. muito Bob Marley depois. Muito Bob Marley, da depois nossa vida. muito evento Vixe. junta, viagem. Viagens, Muitas sofazinho viagens. lá de casa. Ai, maravilhoso. gente, foi legal. isso. Legal. E por que a gente chegou nessa pergunta que eu já Porque esqueci? a gente tá falando das amigas, né? Ah, é verdade. Hoje As eu amigas, tenho muito olha aí. carinho também com as minhas amigas.
amigas, então a maioria delas, assim, não tenho um A pra falar. Sempre que podem me apoiam, me indicam e falam, ai, fulana da minha empresa falou que te segue, eu vi que postou no story. Eu falei, não, mas eu sigo ela, mas você é amiga dela? Não, a gente é amiga desde não sei quando. É demais. A gente sente quem são as amigas que apoiam mesmo. É muito gostoso. E é bem importante, assim. Dá uma... Acho que é um gás que elas dão na gente. Obrigada, amigas. Obrigada, obrigada, amiga. Ô, Ná, a gente tá chegando na reta final da nossa entrevista. Você já orientou bastante as nossas Balzackers, deu várias dicas valiosas. Aliás, muito obrigada. Deu aula aqui. Sim, mas agora eu quero, pra gente finalizar, né, Lulu, que você me conte pra gente um momento icônico da sua vida como influenciadora digital, que você falou assim, não tô acreditando que tá acontecendo isso comigo, ou que legal que aconteceu isso comigo, um momento que te marque, de fato, assim, você fala, cara... Nossa, foram vários, né? Acho que o primeiro viral me marcou muito, porque eu ganhei muito seguidor, e aí eu falei, muito agora... Bom. Não sei. Eu saí... 100 mil, assim? Eu saí desse... foi isso. Comecei o ano com 26 mil e terminei o ano com isso aí. Com, sei lá, 80, 90 mil. Foi muito seguidor nesse ano. Então foi um momento icônico. E acho que quando eu comecei a fazer as primeiras publicidades para marcas nacionais, né? Eu fiz a Claro, fiz a Pernambucanas. Quando essas marcas começaram a me chamar, foi muito legal. E eu acho que quando eu me enfio em lugares assim que até Deus duvida pra achar as coisas. Tipo 25 de março, Você fica com o celular não vou assim, falar você nunca foi roubada? dos lugares, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, todos são especiais e ótimos, mas é que assim, tem uns lugares que realmente, assim, você vai e é... E você não tem medo de ser furtada com o celularzão ali, se gravando? Não, aconteceu, esse momento aí, foi o dia que eu fui gravar em lugares muito distantes, que foram na Moca e no Bom Retiro. Eu fiz 2 gravações no mesmo dia e não tinha subido o conteúdo pra nuvem. E aí... eu cheguei em casa, fui assaltada. Levaram meu telefone e tudo, já fiquei desesperada. Enfim, não aconteceu nada, graças a Deus. Só que todo o conteúdo perdi do dia. Então, eu tive que voltar na Moca, porque, como eu falei, eu sou muito comprometida. Voltei na Moca para regravar. Voltei no Bom Retiro para regravar. E a lojista não queria que eu fosse de novo. Ela falou, não, então não vou mais. Tipo, não queria, sabe, pagar. E eu falei, não, agora você vai. Agora vai. Mas vai, porque eu tô me disponibilizando para voltar. E no dia ou no horário que você pode. Vai. Voltei lá, gravei de novo. Então, esse dia me marcou muito. Aí eu aprendi 2 lições. Primeiro, eu subi tudo pra nuvem. Depois, fazer um seguro do meu celular. Então, hoje é assim que eu vivo. Mas perigosamente, porque realmente eu me arrisco muito. É complicado. A gente sair na rua com um iPhonezão ali vai com emoção. Exatamente. Vai com emoção. Nath, obrigada! Eu que agradeço. Papo gostoso. Obrigada, foi ótimo. Prazer conhecer. A Luna já conhecia pelo Instagram, mas agora pessoalmente as meninas. E um beijo para as Balzacs aqui que acompanham esse podcast maravilhoso, essa temporada incrível. Tenho certeza com convidados super especiais e as meninas arrasando aí na entrevista. Obrigada, Nath, você é maravilhosa. Agregou muito muito na nossa vida, porque é um assunto extremamente atual e você trouxe de uma forma bem racional. Obrigada. Porque muitas vezes gostosa e real, para as pessoas saberem que é possível, né? É só começar. Claro, é possível. E que tem alguns elementos que facilitam isso. Balzackers, espero que vocês tenham amado esse episódio, como nós amamos também. Em breve, novas convidadas incríveis na próxima semana, né, Lulu? Semana que vem temos uma convidada muito bacana. Vocês vão saber quem é. Fiquem de olho nos nossos canais. A gente vai fazer uma divisão bem justa nessa temporada para vocês, pra gente pegar um pouquinho de cada coisa. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais também. A gente vai sempre colocar os melhores cortes. E toda quinta-feira a gente se vê nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal. E nesse mesmo horário, talvez nem tanto. Beijo, Balzackers! Boa semana, amamos vocês. Beijos, até a próxima.